Meu nome é Roberto Nascimento, e eu vivi quase minha vida inteira como rastreador e caçador profissional numa região isolada do interior do Mato Grosso. A floresta sempre foi o único lugar onde me senti verdadeiramente vivo. Mas existe uma parte da mata que eu nunca mais ousei pisar. Uma parte que parece viva demais. Eu tinha 37 anos quando aconteceu. Era um período de seca e o governo tinha contratado alguns de nós para mapear áreas vulneráveis. Eu conhecia a região melhor que qualquer outro. Mas havia uma trilha específica que sempre evitei, a trilha do Vale Seco. Velhos moradores diziam que já tinha tirado a sanidade de muita gente. Eu não acreditava. Uma manhã, recebi uma mensagem de rádio, um jovem, filho de um sitiante, tinha entrado na mata e não retornou. Última localização? Vale Seco. Respirei fundo. Aceitei o trabalho. A entrada do vale já dava um frio na espinha. Árvores altas demais, sombras longas demais. E um silêncio que parecia esperar algo. Com 4 horas de caminhada, encontrei os primeiros sinais, em galhos quebrados, pegadas rasas. Mas algo estava errado, algumas pegadas eram minhas. Eu juro que reconheci. Meu jeito de pisar. A forma que meu pé afunda. Era impossível. Eu nunca tinha ido ali. Continuei. Enquanto caminhava, notei uma coisa perturbadora e a floresta parecia repetir meus movimentos. Sempre que eu parava, tudo ficava absolutamente imóvel. Sempre que eu andava, o vento aumentava, como se algo me acompanhasse. No fim da tarde, achei uma mochila rasgada. Era do garoto. Havia roupas, cantil e um objeto que me fez arrepiar, uma caderneta com páginas arrancadas. No fundo, escrita com letras tortas. Ele sabe meu nome. Fechei aquilo com as mãos tremendo. Mas precisei continuar. Ao anoitecer, a mata começou a mudar. Não de forma natural, mas como se estivesse adensando, fechando o caminho atrás de mim. Os troncos pareciam mais próximos, como se quisessem me encurralar. E então ouvi um sussurro. Lento. Arrastado. Roberto. Meu nome. Eu virei com o rifle pronto, mas não havia nada. Só o escuro ganhando força. Continuei andando, mais rápido. Roberto. Era como se a floresta falasse. Não uma voz humana, mas algo tentando imitar uma. Foi aí que encontrei o garoto. Ou melhor, o que sobrou da sanidade dele. Ele estava sentado no chão, olhos vidrados, encarando uma árvore imensa. Murmurava algo que não conseguia entender. Quando toquei seu ombro, ele deu um salto e gritou. Ele sabe quem você é agora. Perguntei quem era o ele. O garoto começou a rir. Uma risada quebrada, desesperada, que não parecia de alguém consciente. A árvore fala, ela aprendeu o meu nome e agora aprendeu o seu. Ele não fugiu quando tentei ajudar. Ele desmaiou, exausto. Segurei-o como pude e comecei a montar um pequeno acampamento improvisado. Foi quando vi. A árvore que ele encarava tinha algo esculpido. Meu nome. Roberto. Feito com arranhões profundos, como se garras tivessem escrito. A madeira ainda parecia fresca, como se tivesse sido esculpida minutos antes. Meu sangue gelou. Levei o garoto no colo e comecei a sair dali. Usava a bússola, GPS, sol, mas tudo parecia dar direções erradas. A mata me conduzia para dentro, sempre mais fundo. E então, perto das 3 da manhã, ouvi a última coisa que precisava para perder a fé em tudo. Não era mais um sussurro. Era a voz de gente. E ela estava atrás de nós. Roberto, volta aqui. Eu corri. Não via nada, tropeçava, mas corria. A floresta parecia se mover, fechando passagens, abrindo clareiras no lado oposto.
Quando o sol começou a nascer, finalmente encontrei a estrada. Não sei como, a floresta simplesmente o deixou. O garoto foi internado. Está vivo. Mas nunca falou mais nada coerente. Eu entreguei o relatório e me aposentei pouco depois. Às vezes acordo no meio da noite e ainda posso jurar que ouço. Roberto. E quando passa muito vento por entre as árvores. Eu quase sinto que a mata está respondendo. Meu nome é Isaac, e eu cresci em uma comunidade pequena na divisa entre Minas e Espírito Santo. Minha família sempre trabalhou com madeira, caça e cuidado ambiental. Todo mundo conhecia todo mundo. E todo mundo temia o mesmo homem, seu Norato, o velho caçador da Colina da Bruxa. Ele vivia sozinho numa cabana a 9 quilômetros da vila. Diziam que já tinha visto coisas na mata que ninguém aguentaria viver para contar. Ele falava pouco. Andava devagar. E nunca deixava ninguém entrar na cabana. Eu o conhecia desde pequeno, mas nunca tive coragem de chegar perto. Tudo mudou quando meu primo Joel sumiu. Seu Norato foi o último a vê-lo entrando na mata, e todos correram até sua cabana para perguntar se ele sabia de algo. Ele respondeu apenas: "Tem coisa na floresta que chama pelo nome da gente. E quem responde não volta." A vila inteira achou que ele estava delirando. Eu não. Joel era meu irmão de criação. Eu precisava encontrá-lo. Saí sozinho, contra todas as recomendações. Assim que entrei na trilha que levava à cabana, notei um silêncio tão profundo que me fez querer voltar. Mas continuei. No caminho, encontrei marcas estranhas e símbolos talhados em árvores, como formas de olhos abertos. Alguns eram recentes, a madeira ainda clara. Cheguei na cabana do seu Norato e o encontrei sentado na varanda, afiando um facão. "Você não devia estar aqui, Isaac." Ele sabia meu nome. Mas não sei como. Nunca falei com ele na vida. Expliquei sobre Joel. Ele fechou os olhos por um momento e disse: "A mata chamou por ele." Se chamou, já levou. Respondi que eu não voltaria sem tentar. Ele suspirou. "Então entra." Entrei pela primeira vez na cabana. Era escura. Cheia de amuletos e objetos pendurados. Ossos de animais, dentes, fitas vermelhas, cruzes tortas. No centro havia um grande mapa da floresta, com regiões riscadas como se estivessem proibidas. "Isso aqui", ele apontou para a parte norte, se é onde a floresta fala. "Não fale de volta." Fiquei arrepiado. Mas precisava continuar. Ele decidiu me acompanhar. Caminhamos horas. A floresta era densa e abafada. Em certos pontos, parecia que o clima mudava de repente, a temperatura despencava, o ar ficava pesado. Norato parava às vezes, levantava o facão e dizia: "Escutou?" Eu não ouvia nada. Até que ouvi uma voz fina, distante, como alguém chamando meu nome. "Isaac." Eu travei. Norato segurou meu braço e sussurrou: "Não responda. Nunca responda." Continuamos. À medida que seguíamos, mais vozes surgiam. Algumas conhecidas. Algumas infantis. E todas chamando por nós. Chegamos a uma clareira onde o tempo parecia parado. No centro dela havia uma árvore enorme, retorcida. E presa às raízes estava a mochila do Joel. Corri até lá, mas Norato segurou meu ombro tão forte que doeu. "Não toca. A árvore tá acordada." Então ouvi. De dentro da madeira, uma respiração. Pesada. Lenta. E algo muito pior, um olho apareceu em uma das rachaduras da árvore. Um olho humano. Mas sem pupila. A voz veio dali. "Isa, que entra." Eu caí no chão. Norato começou a rezar baixinho em uma língua que nunca ouvi.
A árvore começou a tremer, como se quisesse se levantar. De repente, a floresta inteira ficou em silêncio, um silêncio tão absoluto que doía nos ouvidos. Norato me puxou pelo colarinho e disse: "A gente tem segundos. Corre." Corremos como dois animais desesperados. Atrás de nós, parecia que a floresta se movia. Galhos quebravam. Folhas sussurravam nomes. Vozes gritavam. Quando chegamos à trilha final, Norato caiu de joelhos. A mata levou Joel. Mas não vai levar você. Eu chorei. Chorei como criança. Voltei para a vila sozinho. Norato nunca mais saiu da cabana. Dias depois, soubemos que ele havia desaparecido. Só encontraram seu facão fincado na terra, apontando para a mata. E desde então, em noites de vento forte, alguns moradores juram ouvir vozes chamando nomes na trilha da colina. Meu nome é um deles. Meu nome é Arivaldo, e eu cresci numa região onde a floresta parecia parte da nossa família. Os antigos diziam que a mata era viva, que não era só madeira, bicho e vento, era um mundo inteiro por trás do que se vê. Por muito tempo, eu não dei ouvidos. Até o dia em que precisei ajudar um homem que morava isolado na colina mais alta da região. Esse dia mudou tudo. Eu tinha 24 anos, trabalhava levando mantimentos e remédios para casas isoladas. Era um trabalho que exigia coragem, mas depois de tantas idas e vindas eu já conhecia todos os moradores, menos um Valmiro, o homem da colina torta. Ninguém gostava de falar dele. Diziam que era louco, que conversava sozinho, que vivia da caça e tinha medo de gente. Mas também diziam outra coisa. Que ele falava com a floresta e que ela respondia. Eu achava tudo bobagem. Até que um dia a prefeitura local pediu para entregarmos remédios porque ele não descia há semanas. Nenhum dos entregadores quis ir. Só eu aceitei. A subida era pesada, e a trilha começava a mudar conforme eu avançava. As árvores ficavam tortas, como se curvassem a passagem de quem andava ali. O ar ficava mais parado. Mais grosso. Quando cheguei perto da casa deles, uma cabana feita de madeira escurecida e telhado empenado, senti algo estranho. Nenhum som de pássaro. Nada. Bati na porta. Seu Valmiro? Sou Arivaldo, vim trazer seus remédios. Silêncio. Bati mais forte. Seu Valmiro? A porta abriu sozinha. Um rangido lento, como se alguém estivesse segurando por dentro e tivesse desistido no meio do movimento. Entrei com o pé firme, pronto para me defender de algum cachorro bravo. Mas o interior estava vazio. A casa era simples, uma cama, uma mesa, um fogão a lenha que ainda estava quente, como se fosse usado há minutos. Mas não havia ninguém. Chamei mais algumas vezes. Nada. Foi então que ouvi algo no fundo da casa. Algo como uma conversa. Sussurros. Suaves. Baixos. Me aproximei com cuidado e percebi uma porta pequena, semi-aberta, levando a um porão. E os sussurros vinham dali. Desci só o suficiente para ver. E parei. Valmiro estava sentado no chão, de costas para mim, cercado por velas. As paredes estavam cobertas por símbolos iguais aos que eu já vira em árvores mais profundas da mata, desenhos tortos, círculos incompletos, figuras parecendo olhos fechados. Ele falava. Mas não sozinho. Parecia responder alguém. Uma voz que eu não escutava. Ou quase não. Pois quando cheguei no terceiro degrau, ouvi uma segunda voz. Baixa. Fina. Como um suspiro transformado em fala. Você voltou, Valmiro. Eu travei. Valmiro virou lentamente a cabeça para mim, sem levantar o corpo. E sussurrou. Eu disse para a floresta que você vinha. Meu estômago embrulhou. Seu Valmiro, eu só trouxe seus remédios.
O senhor tá bem? Ele sorriu, um sorriso triste, cansado. Cuidado onde pisa, menino. Por quê? Porque ela está te ouvindo agora. Subi as escadas de volta devagar. Ele me seguiu. Quando ele saiu do porão, a luz mudou. Era como se a casa inteira tivesse perdido cor por alguns segundos. Sentamos à mesa. Ele pegou os remédios, olhou com gratidão e disse: A floresta não gosta de gente nova. Perguntei o que isso significava. Ele cruzou as mãos, respirou fundo e disse: Senta, que vou contar. E o que ele contou? Eu nunca esqueci. Disse que há anos, quando sua esposa morreu, ele quase enlouqueceu. Passou dias caminhando pela mata, sem rumo. E foi ali, no Vale Curvo, que viu as sombras se mexerem. Não sombras de árvore, mas sombras sem corpo, movendo-se no chão como animais. Ele correu, mas elas seguiram. E então ouviu: Val-mi-ro. A mata tinha aprendido o nome dele. Ele disse que não teve medo, teve certeza. Certeza de que a floresta era um lugar de almas, um lugar onde o tempo não era normal. E então, um dia, uma voz sussurrou: Eu cuido de você. Depois disso, Valmiro nunca mais foi o mesmo. Passou a viver recluso. A cabana, segundo ele, era tolerada pela mata. E agora ela quer conhecer você. Como assim? Perguntei. Você entrou aqui. Ela sabe quem você é. Eu não aguentei mais ouvir aquilo e comecei a me despedir. Seu Valmiro, eu preciso ir. Ele fechou a mão no meu braço. Se a mata te chamar, não responde. Desci a trilha num ritmo rápido. A noite já caía quando cheguei na metade do caminho. E foi ali, perto da curva do morro, que ouvi meu nome. Arivaldo. Não era grito. Era sussurro. Macio, como vento. Eu sabia que ninguém podia estar ali. Ninguém sabia para onde eu tinha ido. Continuei andando mais rápido. E a voz veio novamente. Arivaldo. As folhas ao meu redor balançavam sem vento. As sombras tremiam sem luz. Eu comecei a correr. Quando cheguei na estrada principal, finalmente respirei aliviado. Mas, ao olhar para trás, vi uma silhueta parada entre as árvores. Alta. Imóvel. Com braços longos, finos demais para um humano. Um corpo que parecia feito de sombra compacta. Eu juro que vi. Eu sei o que vi. A sombra levantou a cabeça, como se estivesse me ouvindo. E a voz veio mais nítida. Volta. Corri até cair. No dia seguinte, voltei com outros homens para levar mantimentos a Valmiro. Mas a cabana estava vazia. Mesa, cama, fogão, tudo lá. Mas Valmiro não. A porta dos fundos estava aberta, levando à mata. No batente, arranhado na madeira, algo escrito. Eu fui com ela. Os moradores dizem que, desde então, alguém anda pela trilha da colina à noite. Um homem magro, sem lanterna, falando sozinho com a floresta. E, atrás dele, sombras compridas seguindo cada passo. Eu nunca mais subi aquela colina. E nunca mais respondo quando o vento sussurra meu nome. Porque aprendi da pior forma. Quando a mata te reconhece. Ela nunca esquece.